por isso. E agradeço também aos irmãos aqui por me dar a oportunidade também, na verdade, para nós adorarmos o Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia num verso bem conhecido da igreja. Até as crianças aqui sabem de cor esse versículo, tá? Se encontra lá em Marcos capítulo 16. Tem algumas pessoas que eu olhando aqui, eu já vi lá pelo cartório, já casaram, o irmão aqui, esses aqui, muitas pessoas já. Me alegro disso, a gente se sente mais à vontade, né, irmãos? No meio dos irmãos. É Marcos 16, né, capítulo 16, o verso 15. Bem conhecido, irmãos. Os irmãos acharam? Amém. Vamos ler. E disse-lhes Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler novamente? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Podeis assentar, irmãos. Este versículo aqui é bem conhecido, né? As crianças aí, se for para pedir para falar, fala de cor, né? E a gente fica pensando. Talvez alguns pensem assim, mas esse versículo aqui só é para o pastor, ou o presbítero, ou o diácono, ou o auxiliar, né? A gente sempre coloca essas versículos assim, essas coisas que tem um pouco mais de, vamos supor, de assim, autoridade para esse tipo de pessoa, né? Para o pastor, para o auxiliar e tudo. Mas aqui, a gente lê, irmãos, é para todos nós. Não tem acepção de pessoas aqui. É para toda pessoa, todo um crente que o Senhor já converteu, já trouxe para a sua casa. Esse aqui é o nosso lema. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, né? Não importa se a pessoa não crê no momento, porque eu não converto ninguém, tão poucos irmãos, não é verdade? É o Espírito Santo que faz isso, não é verdade? Pois é. E esta grande comissão aqui, ó, o Senhor deu a cada crente, para comunicar quem é Jesus e o que Ele pode fazer por cada um de nós, não é verdade? Porque antes de nós estarmos aqui, nós éramos do mundo, pessoas tristes, o rosto triste, mas hoje nós nos alegramos de estarmos aqui, louvando ao Senhor, bendizendo o quanto que Ele tem feito por nós. Ele pode mudar a sua vida. Você que está aqui, que é visitante, preste atenção que o Senhor, Ele pode fazer maravilhas na sua vida, assim como Ele fez na nossa, né? O nosso dever é estender as mãos a essas pessoas que necessitam conhecer verdadeiramente o Senhor, falar da oferta que o Senhor tem de salvação para cada um, irmãos. Algumas pessoas falam assim, falo para fulano, falo para ciclano, e ele nunca ouve a palavra, nunca se converte. Irmão, no momento certo, né? Porque não é por força nem por violência, a pessoa tem que ouvir e ir ali assimilando a palavra, entendendo, compreendendo, e de repente ele faz a decisão. Tudo é nas mãos do Senhor, né? E esse ide aí que o Senhor deixou para nós foi para o mundo inteiro, não é verdade? Ele leva pessoas até aos confins do mundo, nos lugares mais distantes da terra. Mas Ele também nos toca no coração para nós irmos também num lugar bem pertinho da nossa casa, nosso vizinho, por exemplo, né? Muitas vezes a gente mora aí na rua 10, 20, 30 anos e a gente nunca conversou com o nosso irmão a respeito da salvação. Às vezes nós moramos perto de um bar que faz barulho, né? Bastante barulho. E a gente nunca vai lá. A gente ajoelha e fala, Senhor, leva esse povo embora daqui, leva para lá. Não é isso? A maioria é isso, na verdade. E a gente nunca vai lá para falar da salvação. Não na hora que está aquele barulho, mas na hora que está mais tranquilo, porque nós temos que começar primeiro ao nosso redor, com nossos familiares, nossos vizinhos. Não é verdade? Olha só, e também, irmãos, nós devemos fazer o seu Senhor conhecido, através das nossas ações também. Eu li e reli, eu gosto de ler. E eu disse, Senhor, abre a minha mente para mim entender e para me passar para os meus irmãos também o que a palavra quer dizer. Para evangelizar, a gente fica pensando em muitas coisas que tem que ter. Eu relacionei duas qualidades que nós devemos ter. Eu tenho que ter e cada um de nós, né? Muitas vezes, quando se fala em evangelizar, a pessoa fala assim, eu não vou porque eu não tenho estudo, eu não sei ler, eu não tenho nem faculdade. Irmão, não precisa de estudo,
não precisa tão pouco de faculdade, porque quem estuda, que tem diplomas, altos diplomas, eles são mais duros de coração. Eu digo isso porque onde eu trabalho, eu mexo com muita gente assim. É juiz, promotores, advogados, eles dão a mínima para você. E eles, quanto mais estudam, mais soberbo eles ficam, né? E a palavra do Senhor fala, lá em Salmos, que falando assim, Senhor, guarda meu coração de não ser soberbo. Quer dizer, de tanto você estudar, de tanto ter conhecimento, você tende a ser um pouco arrogante, não é verdade? Vocês já prestaram atenção nisso? É? Às vezes, irmãos, até pregadores, né? Pessoas com a dicção muito boa, né? Fala palavras ali, fala coisas que você fica, puxa vida, mas que homem que fala bonito, né? E às vezes, irmão, quando sobe alguém no púlpito, uma pessoa simples, eles dão pouco crédito, mas sabendo que o Senhor opera mais na humildade, né? O Senhor, Ele usa mais os humildes, ó, é uma criança, uma irmã do ciclo de oração, um irmão, pessoas que têm pouco estudo, irmão. Isso eu sei, o Senhor fala muito profundamente no meu coração sobre isso, que quanto mais se estuda, é perigoso. Então, nós ficamos mesmo onde nós somos chamados. Aqui, ó, estudando, o Senhor abre a nossa mente. Tantas pessoas, irmãos, eu conheço pessoas que se alfabetizaram aqui, lendo aqui, ó, a palavra. E são pessoas humildes, que a pessoa olha e vê realmente que Deus pode mudar a vida. Não é verdade? Então, com relação aos estudos, não vamos nos preocupar, porque não precisa estudar, ter diplomas para pregar o Evangelho, né? Aí o Senhor me falou no coração essa tarde duas qualidades. A primeira, que essa a gente tem que ter bastante, senão não anda, que é o testemunho de crente, irmão. A gente tem que ter. Não é verdade? Tem que ter. Não adianta, olha só. Essa é o ingrediente ali fundamental de quem quer fazer missão. É o testemunho. Porque não adianta eu vir aqui na frente, falar belas palavras, comportadinha aqui, e lá fora a minha vida não condiz do que eu falo aqui. Então aí se eu falo tanta coisa, falo, olha, Jesus, Ele salva, Ele cura, Ele muda a pessoa, Ele muda o caráter da pessoa. E se eu mesmo não mudar, as palavras são vãs, não é verdade? Então a gente tem que mudar. Se você, antes de se converter, era uma pessoa rude, uma pessoa agressiva, mal educada, que ninguém consegue falar que já era estourando, você tem que mudar, porque a palavra diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é verdade? Então, as coisas já se passaram. Se você era sanguíneo a ponto de alguém falar e você já estourar, você tem que mudar. Você tem que mudar. Porque isso não é testemunho de crente, jamais. Irmãos, e as pessoas ao nosso redor, ela nos olha muito, 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 muito. Porque o nosso simples andar, o nosso vestir, o nosso calçado, todas as pessoas olham. Aí o Senhor me fez lembrar de uma história que eu ouvi há muito tempo, que vem bem a calhar nessa testemunho de crente. Conta a história assim, que mudou um crente para uma rua e lá tinha algumas pessoas que não conheciam o Evangelho. Então ele pegou a Bíbliazinha dele e foi lá bater na porta para evangelizar. Aí o homem saiu na porta, olhou para ele e perguntou o que ele queria. Falou, olha, eu gostaria de falar de Jesus para você, da salvação. Ele, não, hoje eu não quero, outro dia. Tá bom. Ele foi embora, o irmão também não insistiu. Nós temos que ter o raciocínio, a inteligência de saber qual é a hora que nós devemos chegar, não é verdade? E o homem foi para a casa dele e na sua vida cotidiana, ia para a sua casa, ia deixar os filhos na escola, ia para a igreja, tratava a esposa bem, os filhos. E o vizinho ficou olhando aquilo tudo. Todo dia ele olhava, todo dia. O jeito dele. Passou-se um tempo, ele mesmo foi na casa do crente. Deu uma batidinha. Aí, bom dia. Hoje não, hoje eu quero ouvir essa palavra. Eu quero ouvir o Senhor. Esse Senhor que você segue. Porque eu vejo que você realmente é um crente comprometido com a palavra. E eu quero mudar. Eu quero ser igual a você. Eu quero testificar desse Senhor que muda a vida. Então, o nosso testemunho tem que ser. Né? Às vezes, a gente passa por dificuldade na nossa casa, no nosso trabalho, até às vezes com o esposo que não é crente, eles prestam atenção também nas irmãs. Lá na minha congregação tem muitas irmãs que não têm um marido convertido. Prestam atenção em tudo, em tudo. Se fala alguma coisa que a gente vai
falar um pouco alterado, ele já, olha, é crente. Então tudo a gente tem que ter o testemunho de crente, porque senão não vai para frente, não é verdade?